Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Comenta aí. Seja bem-vindo ao Portal da Insônia. Estamos no ano de 331 a.C. E um jovem de apenas 25 anos, Alexandre, o Grande, acaba de ser recebido no Egito não como um invasor, mas como um libertador. Ele expulsou os persas, que dominaram a região por anos, e os egípcios o trataram quase como um deus, coroando o faraó. Mas a ambição de Alexandre ia muito além de colecionar títulos e coroas. Ele queria construir algo que durasse mais que sua própria vida, um legado de pedra e conhecimento. Ele percorreu a costa do Mediterrâneo, procurando o lugar ideal para sua nova capital egípcia. Então, segundo contam os historiadores antigos, algo curioso aconteceu. Numa noite, Alexandre teve um sonho muito nítido. Nele, um homem idoso de cabelos brancos apareceu e recitou um verso de um poema famoso, a Odisseia. O poema era de Homero, um poeta que todo grego educado conhecia de cor. Os versos falavam de uma ilha chamada Faros, em frente à costa do Egito. Ao acordar, Alexandre não perdeu tempo. Ele foi direto para o local descrito no sonho, e o que ele encontrou foi genial. Uma faixa de terra estreita com o mar Mediterrâneo de um lado e um grande lago de água doce do outro. Bem em frente, no mar, estava a tal ilha de Faros. Ele percebeu na hora, aquele era o lugar. A ilha protegeria os navios das tempestades, criando um porto duplo, um dos maiores e mais seguros do mundo antigo. Era a localização perfeita. Com a urgência de quem sabe que tem pouco tempo, o próprio Alexandre começou a desenhar o traçado da cidade. Diz a lenda que, sem ter giz ou outra ferramenta para marcar o chão, ele usou farinha de cevada para delinear as largas avenidas e os quarteirões. Mal ele terminou, uma revoada de pássaros desceu dos céus e comeu toda a farinha. Seus homens viram aquilo como um mau presságio, um sinal de fracasso. Mas os videntes, que eram os conselheiros espirituais da época, interpretaram de outra forma. A nova cidade seria tão próspera que alimentaria o mundo inteiro. Alexandre não queria apenas mais uma fortaleza grega em solo estrangeiro. Ele sonhava com um centro cosmopolita, um lugar onde a cultura grega e a sabedoria egípcia pudessem se encontrar e florescer juntas. Uma cidade que seria um ponto de encontro para comerciantes, estudiosos, artistas e viajantes de todos os cantos do seu vasto império. Ele partiu do Egito logo depois para continuar suas conquistas e nunca mais voltou para ver sua cidade pronta. Ele não viveu para ver as ruas cheias ou os navios lotando o porto que idealizou, mas a semente estava plantada. É impressionante pensar que um dos maiores centros de conhecimento da história nasceu assim, da ambição de um jovem conquistador e de um sonho inspirado por um poema antigo. Quantas grandes ideias não começam exatamente desse jeito, com uma visão que parece quase impossível? Com a morte repentina de Alexandre, o Grande, seu gigantesco império se partiu. Seus generais mais poderosos, conhecidos como os diádocos, uma palavra grega que significa simplesmente sucessores, mergulharam em uma disputa brutal pelo poder. Um deles, talvez o mais esperto e leal amigo de infância de Alexandre, chamado Ptolomeu, conseguiu para si a parte mais rica e estável do império, o Egito. Ptolomeu sabia que governar o Egito não seria fácil. Ele era um estrangeiro, um macedônio, em uma terra de faraós com uma história milenar. Para que sua nova dinastia, a dinastia ptolemaica, realmente fincasse raízes, ele precisava de mais do que soldados e impostos. Ele precisava de prestígio. Ele precisava transformar Alexandria, a cidade sonhada por Alexandre, na verdadeira capital cultural do mundo, superando até mesmo a lendária Atenas. A oportunidade perfeita surgiu com a chegada de um homem chamado Demétrio de Faleros. Ele era um filósofo e político de Atenas que havia sido forçado ao exílio. Mas Demétrio não era um exilado qualquer. Ele tinha sido aluno na escola de Aristóteles, o mesmo tutor de Alexandre. Ele chegou à corte de Ptolomeu, trazendo na bagagem uma ideia absolutamente revolucionária. Ele sugeriu a criação de um Mouseion, ou Templo das Musas. Para os gregos, as musas eram as deusas da inspiração, protetoras de todo tipo de conhecimento, da poesia à astronomia. A ideia não era construir apenas mais um templo de pedra, mas um santuário para a mente humana, um lugar onde os maiores estudiosos do mundo pudessem se reunir. Esse projeto era muito mais do que uma simples biblioteca. O Mouseion foi concebido como um verdadeiro centro de pesquisa, o primeiro do seu tipo. Teria salas de dissecação para médicos, observatórios para astrônomos, um zoológico com animais exóticos e jardins botânicos. E o mais incrível, os estudiosos convidados receberiam um salário, moradia e alimentação, tudo pago pelo Estado, para que pudessem se dedicar exclusivamente à busca pelo saber. O coração pulsante de todo esse complexo seria, claro, a grande biblioteca. A ambição de Ptolomeu, alimentada por Demétrio, era de uma escala nunca antes vista. O objetivo não era modesto, era reunir todo o conhecimento da humanidade em um único lugar.
A ordem foi dada para que agentes reais viajassem pelo mundo conhecido, comprando ou copiando todos os livros que encontrassem, de qualquer cultura e em qualquer idioma, para depois traduzi-los para o grego. Assim, um general treinado na arte da guerra decidiu que seu maior legado não seria uma vitória no campo de batalha. Ptolomeu escolheu lutar contra um inimigo diferente: o esquecimento. Ele não estava apenas construindo um depósito de papiros, mas um farol de conhecimento para a eternidade. É fascinante pensar que a ambição de um homem por poder, quando encontra a visão de outro, pode se transformar em algo que serve a toda a humanidade. A ambição de Ptolomeu de criar a maior biblioteca do mundo não ficou só no papel. Ela se transformou numa verdadeira política de Estado, uma caçada global por conhecimento com uma determinação quase obsessiva. A ordem era clara e implacável: encontrar, adquirir e concentrar em Alexandria todo o saber da humanidade, não importando o custo ou o método. Para começar, o reino de Ptolomeu usou seu poder econômico. Agentes foram enviados com orçamentos praticamente ilimitados para os maiores centros comerciais e culturais da época, como Atenas e a ilha de Rhodes. A missão deles era simples: comprar todas as obras que encontrassem, dos grandes clássicos da filosofia grega até manuais de medicina e coletâneas de poesia. O dinheiro do Egito fluía para adquirir qualquer rolo de papiro que tivesse valor intelectual. Mas a estratégia mais ousada, e até um pouco autoritária, acontecia no movimentado porto de Alexandria. Foi instituída uma lei que ninguém esperava. Todos os navios que atracassem na cidade, fossem eles comerciais ou de passageiros, eram obrigados a passar por uma inspeção. Se qualquer livro fosse encontrado a bordo, ele era imediatamente confiscado. Esses manuscritos eram levados diretamente para a biblioteca. Lá, uma equipe de escribas habilidosos fazia cópias da mais alta qualidade. O original, no entanto, ficava para o acervo da biblioteca, enquanto a cópia era devolvida ao dono do navio. Essa política era tão sistemática que os livros adquiridos dessa forma tinham até uma categoria própria, sendo chamados de livros dos navios. Talvez o exemplo mais famoso dessa política agressiva tenha acontecido com o sucessor de Ptolomeu, Ptolomeu III. Ele queria as versões oficiais das peças dos grandes dramaturgos gregos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Esses textos eram tesouros nacionais guardados em Atenas. Então ele fez um acordo, pediu os originais emprestados para copiar, deixando uma fortuna em prata como garantia. Os atenienses, confiando na devolução, aceitaram. Mas Ptolomeu III simplesmente mandou de volta cópias perfeitas e ficou com os originais, abrindo mão do enorme depósito em dinheiro. Essa caçada implacável fez com que as prateleiras da biblioteca se enchessem a uma velocidade espantosa, chegando a abrigar, em seu auge, centenas de milhares de rolos. O resultado foi a maior coleção de conhecimento do mundo antigo, um feito sem precedentes. É curioso pensar nessa obsessão. Eles usaram riqueza, poder e até mesmo o engano para acumular saber. Isso nos mostra que a busca pelo conhecimento em Alexandria não era apenas um ato de iluminação, mas também uma demonstração de poder. Cada livro confiscado, cada obra comprada, era um pedaço do mundo que passava a pertencer intelectualmente a Alexandria. Quando pensamos na biblioteca de Alexandria, a imagem que vem à mente é quase sempre a mesma: corredores infinitos, repletos de rolos de papiro. Mas a verdade é que a biblioteca era apenas uma parte, o coração, de um organismo muito maior e mais revolucionário, o Mouseion. Este complexo intelectual foi, na prática, a primeira grande universidade da história. O nome, Mouseion, significa Templo das Musas. Para os gregos antigos, as musas não eram apenas figuras poéticas. Elas eram as divindades que inspiravam toda a criação humana, desde a música e a poesia até a história e a astronomia. Construir um templo para elas, portanto, era criar um espaço sagrado para o próprio ato de pensar e descobrir. Imagine um lugar que não tinha apenas prateleiras, mas também um jardim botânico com plantas de terras distantes, trazidas pelas expedições do Império. Havia um zoológico com animais que muitos gregos nunca tinham visto antes, permitindo estudos de biologia. Existiam salas de anatomia, onde médicos como Herófilo e Erasístrato fizeram descobertas pioneiras sobre o corpo humano, algo impensável em outras partes do mundo grego por questões religiosas. E, claro, observatórios astronômicos de onde se mapeavam as estrelas. E quem circulava por esses corredores? Os maiores gênios da época. E o mais inovador era um modelo de trabalho. Eles eram convidados por Ptolomeu e seus sucessores e recebiam um salário generoso, moradia e refeições, tudo pago pelo reino. A única obrigação deles era pesquisar, debater e produzir novo conhecimento. Era um ambiente de colaboração e efervescência intelectual sem precedentes. Foi ali que Euclides escreveu seus Elementos, a base da geometria que usamos até hoje.
Foi ali que Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com uma precisão impressionante, usando apenas varetas e a sombra do Sol. A biblioteca era a fonte de informação, mas o Mouseion era a oficina onde essa informação se transformava em novas teorias, novas invenções e novas formas de ver o mundo. Esse modelo, com estudiosos residentes, financiamento estatal e diferentes áreas de pesquisa convivendo no mesmo espaço, é o que hoje reconhecemos como o protótipo de uma universidade moderna. O projeto de Ptolomeu não era apenas colecionar o que já se sabia, mas criar as condições ideais para que a humanidade descobrisse o que ainda não sabia. Era um investimento não no passado, mas no futuro do pensamento humano. No coração pulsante do Mouseion, onde as maiores mentes do mundo se encontravam, havia um homem que se destacava entre os gigantes. Seu nome era Eratóstenes, e ele não era apenas um estudioso. Ele era o bibliotecário-chefe, o guardião de todo aquele tesouro de conhecimento. E foi no meio dos papiros que ele encontrou uma informação que, para qualquer outra pessoa, poderia parecer um simples detalhe sem importância. Lendo um dos rolos, Eratóstenes descobriu um relato curioso. Dizia que na cidade de Siena, que ficava bem ao sul de Alexandria, algo especial acontecia todo ano no solstício de verão, o dia mais longo do ano. Ao meio-dia em ponto, o sol ficava tão diretamente acima da cidade que seus raios iluminavam o fundo dos poços mais profundos. Isso significava que um bastão fincado perfeitamente na vertical não projetava nenhuma sombra. Para a maioria, isso seria apenas uma curiosidade local. Mas, para Eratóstenes, aquilo foi um estalo, uma revelação. Ele sabia que no mesmo dia e na mesma hora, em Alexandria, as coisas eram diferentes. Um obelisco ou uma simples vara fincada no chão projetava, sim, uma pequena sombra. Ele percebeu que a única explicação lógica para essa diferença era que a superfície da Terra não era plana. Ela tinha que ser curva. Com essa ideia em mente, ele montou um dos experimentos mais elegantes da história. No dia do solstício, ele mediu o ângulo da sombra projetada por uma haste vertical em Alexandria. O ângulo era de aproximadamente 7,2 graus. Usando a geometria que estava sendo aperfeiçoada ali mesmo no Mouseion por nomes como Euclides, ele sabia que 7,2 graus representam um quinquagésimo, ou seja, a fração 1/50 de um círculo completo de 360 graus. Isso significava que a distância entre Alexandria e Siena deveria ser 1/50 da circunferência total da Terra. Agora só faltava uma coisa: saber essa distância. Dizem as fontes que ele contratou bematistas, homens que eram essencialmente contadores de passos profissionais, treinados para caminhar longas distâncias com passadas de tamanho regular para medir o terreno com precisão. Com a distância entre as cidades em mãos, a matemática era simples. Bastava multiplicar aquele número por 50. O resultado que ele encontrou foi de uma precisão impressionante, com uma margem de erro minúscula em comparação com os cálculos que fazemos hoje com toda a nossa tecnologia de satélites. Essa história não é apenas sobre o brilhantismo de um homem. É sobre o poder de um ecossistema de conhecimento. Eratóstenes usou uma informação que estava guardada na biblioteca, aplicou uma matemática que estava sendo desenvolvida em suas salas de estudo, e com isso conseguiu medir o mundo. Ele provou que o conhecimento guardado em prateleiras não é estático, é a matéria-prima para as maiores descobertas da humanidade. O cálculo de Eratóstenes não foi apenas um número rabiscado num papiro. Foi a primeira vez na história que um ser humano, armado apenas com a razão e um pouco de geometria, conseguiu medir as dimensões do nosso próprio planeta. O impacto dessa descoberta foi muito além da geografia. Ele representou uma mudança profunda na maneira como a humanidade se via no universo. Por milênios, as pessoas olhavam para o horizonte e viam uma linha reta. A conclusão mais lógica e intuitiva era de que a Terra era plana. As mitologias de quase todas as culturas antigas refletiam essa ideia, imaginando o mundo como um disco, talvez flutuando sobre um oceano infinito ou apoiado nas costas de uma criatura gigante. Eram explicações baseadas no que os olhos viam e no que as tradições contavam. O que o experimento de Eratóstenes ofereceu foi algo completamente diferente. Uma prova. Não era uma história, uma crença ou uma opinião. Era uma demonstração matemática, baseada em observações que qualquer pessoa poderia, em tese, verificar. A sombra de uma vara em Alexandria, a ausência de sombra em Siena. A lógica era tão clara e elegante que se tornava incontestável. Ele não disse, eu acho que a Terra é redonda. Ele disse, eu posso provar e este é o tamanho dela. Essa foi a grande revolução. De repente, o mundo deixava de ser um palco para mitos e passava a ser um objeto de estudo. Um sistema com regras que podiam ser compreendidas e medidas. A humanidade dava um passo gigantesco, saindo de uma posição de mero habitante de um mundo misterioso para a de observador capaz de decifrá-lo.
O cálculo de Eratóstenes era a prova de que o cosmos não era apenas mágico, era também matemático. Essa faísca de pensamento científico só pôde acontecer em Alexandria. Eratóstenes precisou da informação que estava na biblioteca, da geometria desenvolvida por Euclides, que também trabalhava no Malsion, e do ambiente que valorizava a investigação racional acima de tudo. A biblioteca não era só um armazém de livros, era um laboratório para a própria mente humana. Aquele simples cálculo feito com uma vara e a luz do sol mostrou que as maiores verdades sobre o nosso mundo não estão escondidas em revelações divinas, mas à vista de todos, esperando para serem descobertas pela curiosidade e pela lógica. É um lembrete poderoso de que, às vezes, para entender as coisas mais grandiosas, só precisamos olhar com atenção para as coisas mais simples. Enquanto a biblioteca de Alexandria crescia em tamanho, com seus corredores se enchendo de rolos de papiro de todo o mundo, um homem silencioso e metódico estava ocupado com um desafio diferente. Seu nome era Euclides. Ele foi um dos primeiros grandes estudiosos a trabalhar no Malsion, e sua missão não era descobrir novas terras ou estrelas, mas organizar um universo que já existia e estava em completo caos. O universo da geometria. Antes de Euclides, a geometria era uma coleção de truques e receitas práticas. Os egípcios sabiam como calcular a área de um campo para cobrar impostos, e os babilônios tinham fórmulas para construir seus templos. Mas ninguém tinha parado para organizar todo esse conhecimento de forma lógica, para provar por que aquelas fórmulas funcionavam. A geometria era útil, mas não era uma ciência. Era um conjunto de ferramentas sem um manual de instruções. É sobre a vida pessoal de Euclides que sabemos muito pouco. Sua verdadeira biografia é a obra que ele deixou. Trabalhando no ambiente intelectual de Alexandria, ele se dedicou a uma tarefa monumental: pegar todo o conhecimento geométrico disponível e reconstruí-lo do zero, sobre uma base sólida e inquestionável. Ele queria criar um sistema onde cada afirmação pudesse ser provada a partir de verdades anteriores. Para isso, ele começou com o básico do básico. Definiu o que era um ponto, uma linha, uma superfície. Depois, estabeleceu 5 postulados, que são verdades tão óbvias que não precisam de prova, como uma linha reta pode ser traçada entre 2 pontos quaisquer. A partir desses poucos pontos de partida, usando apenas a lógica, ele começou a construir, passo a passo, todo o edifício da geometria. Cada teorema, cada prova, era um tijolo colocado sobre o anterior, formando uma estrutura perfeitamente estável. O resultado desse trabalho colossal foi uma obra em 13 volumes chamada Os Elementos. Este não era apenas mais um livro para a biblioteca. Era um manual para o pensamento racional. Por mais de 2000 anos, Os Elementos foi o principal livro didático de matemática do mundo ocidental. Ele não só ensinou sobre triângulos e círculos, mas ensinou gerações de cientistas, filósofos e pensadores a raciocinar de forma clara e rigorosa. A história de Euclides em Alexandria nos mostra que o conhecimento não é apenas sobre acumular fatos, é sobre encontrar a ordem dentro do caos. Ele pegou peças soltas de sabedoria e as transformou em um sistema elegante e eterno. Às vezes, a maior genialidade não está em descobrir algo novo, mas em organizar o que já sabemos de uma forma que faça sentido para todos. A obra de Euclides, Os Elementos, não foi apenas o livro de matemática mais bem-sucedido da história. Ele foi, na verdade, um manual que ensinou o mundo a pensar. Pela primeira vez, a humanidade recebia uma linguagem universal, clara e lógica, capaz de descrever o espaço e as formas com uma certeza que nenhuma outra área do conhecimento conseguia oferecer. Antes de Euclides, a filosofia podia levar a debates intermináveis, e as crenças religiosas dependiam da fé. A geometria, por outro lado, oferecia provas. Ao estabelecer suas definições e postulados, aquelas verdades tão simples que nem precisavam ser provadas, Euclides criou um ponto de partida sólido. A partir dali, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, seguindo os mesmos passos lógicos, chegaria exatamente à mesma conclusão. Não havia espaço para opinião. Essa foi a grande revolução que nasceu nos corredores do Mont-Saint. A ideia de que o universo poderia ser entendido através de um sistema racional, passo a passo, é a semente de toda a ciência moderna. Quando séculos mais tarde, cientistas como Galileu e Newton quiseram descrever o movimento dos planetas ou a lei da gravidade, a linguagem que eles usaram foi a matemática, uma linguagem cuja gramática havia sido escrita por Euclides em Alexandria. A ciência, como a conhecemos hoje, baseada em hipóteses, experimentos e provas, simplesmente não seria possível sem essa base. O método euclidiano, começar com o que é certo e construir o conhecimento de forma rigorosa, tornou-se o método científico por excelência. A biblioteca não estava apenas guardando livros, ela estava forjando as ferramentas mentais que seriam usadas para decifrar a própria realidade. E o mais impressionante é que essa linguagem era universal.
As verdades de Os Elementos não dependiam de cultura, de língua ou de época. Um triângulo retângulo tem as mesmas propriedades em grego, latim ou qualquer outro idioma. Essa universalidade permitiu que o conhecimento fosse construído de forma colaborativa ao longo dos séculos, com cada nova geração partindo do ponto onde a anterior parou, usando uma base comum e confiável. É fascinante pensar que um sistema nascido da pura abstração, de ideias sobre pontos que não têm tamanho e linhas que não têm espessura, se tornou a ferramenta mais poderosa que temos para entender o universo físico e concreto. Em Alexandria, a humanidade não aprendeu apenas a catalogar o mundo, aprendeu a linguagem para descrevê-lo. Com centenas de milhares de rolos de papiro se acumulando em suas prateleiras, a Biblioteca de Alexandria começou a enfrentar um problema que era, na verdade, um sintoma do seu próprio sucesso. Ter todo o conhecimento do mundo em um só lugar era uma conquista incrível, mas se tornava inútil se ninguém conseguisse encontrar o que procurava. A grande biblioteca corria o risco de se transformar num labirinto de sabedoria, um tesouro gigantesco, porém caótico e inacessível. Foi então que o rei Ptolomeu II confiou a um dos mais brilhantes intelectuais da corte uma tarefa que parecia simplesmente impossível: colocar ordem naquele caos de conhecimento. O homem escolhido não era um administrador ou um organizador profissional, mas um dos poetas e críticos literários mais respeitados de seu tempo, um homem chamado Calímaco. Ele olhou para aquela montanha de papiros e percebeu que precisava criar não apenas uma lista, mas um mapa. O resultado de seu trabalho monumental foi uma obra que, embora perdida hoje, ficou famosa na história: os Pinaques. A palavra grega significa algo simples, como tabelas ou quadros, mas o que Calímaco criou foi muito mais do que isso. Foi o primeiro grande catálogo bibliográfico do mundo, a espinha dorsal intelectual que sustentaria a biblioteca por séculos. Seu sistema era de uma genialidade impressionante. Calímaco não se limitou a listar os títulos. Primeiro, ele dividiu todo o conhecimento humano em grandes gêneros e subgêneros: retórica, lei, épica, tragédia, comédia, história, medicina, filosofia e miscelânea. Dentro de cada uma dessas seções, ele organizou os autores em ordem alfabética, uma prática que hoje é padrão, mas que na época foi uma inovação revolucionária. E para cada autor, o detalhamento era incrível. Calímaco incluía uma pequena biografia, listava todas as suas obras conhecidas, e para ter certeza de que ninguém confundiria diferentes versões de um mesmo texto, ele anotava a primeira linha de cada obra, e também o número total de linhas do rolo. Ele estava, na prática, criando os primeiros metadados do mundo, a informação sobre a informação, o que permitia a qualquer estudioso saber tudo sobre um livro antes mesmo de pegá-lo na mão. O catálogo final, os Pinaques, era tão vasto que ocupava 120 rolos de papiro, tornando-se uma biblioteca sobre a própria biblioteca. A obra de Calímaco não apenas organizou os livros, ela organizou o pensamento humano, criando um mapa que mostrava as conexões, a extensão e os limites de tudo o que se sabia. É fascinante pensar que a forma como hoje buscamos um arquivo no computador tem suas raízes no esforço de um poeta para não se perder em meio a tanto saber. O trabalho de Calímaco, com seus Pinaques, não foi apenas organizar prateleiras, foi organizar o próprio pensamento humano. Até aquele momento, a busca pelo conhecimento era uma jornada quase cega. Um estudioso que chegasse à biblioteca em busca de um tema específico teria que depender da sorte ou da memória dos bibliotecários. Era como entrar numa floresta imensa, sem nenhuma trilha. A inovação de Calímaco foi, essencialmente, desenhar o primeiro mapa dessa floresta. Imagine o impacto disso para um acadêmico da época. Se ele quisesse estudar, por exemplo, a história da Guerra do Peloponeso antes de Calímaco, ele teria que vagar pelas estantes, esperando encontrar os rolos de Tucídides ou de outros historiadores. Depois dos Pinaques, ele poderia simplesmente ir até o catálogo, procurar a seção de História e, em ordem alfabética, encontrar todos os autores que escreveram sobre o assunto, com um resumo de suas obras e até mesmo a quantidade de texto que cada uma continha. Essa organização transformou a pesquisa de um ato de acaso em um ato de estratégia. O sistema de Calímaco não apenas ajudava a encontrar um livro, ele criava um contexto. Ao agrupar as obras por gênero, ele permitia que um estudioso visse, de uma só vez, todo o panorama de um determinado campo do saber. Era possível comparar diferentes abordagens sobre o mesmo tema, entender quem influenciou quem e identificar onde estavam as lacunas no conhecimento. Isso estimulou um novo tipo de erudição. Os intelectuais de Alexandria se tornaram os primeiros grandes críticos literários e historiadores da ciência, justamente porque tinham as ferramentas para analisar o corpo do conhecimento como um todo. Eles podiam criar um verdadeiro diálogo entre os autores, mesmo que eles tivessem vivido com séculos de diferença.
A biblioteca deixou de ser um depósito passivo para se tornar um laboratório ativo de ideias. O sistema de Calímaco era, em sua essência, a invenção do acesso à informação. Ele estabeleceu os princípios fundamentais que usamos até hoje em qualquer biblioteca ou banco de dados digital. A ideia de categorizar, de usar palavras-chave, de criar metadados para cada item, tudo isso nasceu da necessidade de encontrar uma ideia específica no meio de milhares de outras. Isso nos mostra algo fundamental sobre o conhecimento. Acumular informação é apenas o primeiro passo. A verdadeira magia acontece quando criamos sistemas que nos permitem navegar por essa informação, conectando os pontos e revelando padrões que antes eram invisíveis. Às vezes, a maior inovação não é criar algo novo, mas sim criar um caminho para que o que já existe possa ser encontrado. O Museion de Alexandria não era apenas um lugar de poetas, matemáticos e filósofos. Entre seus muros, um dos campos mais vitais do conhecimento humano estava passando por uma revolução silenciosa e, para muitos na época, chocante, a medicina. E essa revolução só foi possível porque, em Alexandria, alguns homens ousaram desafiar um dos maiores tabus da antiguidade. Por séculos, o corpo humano foi uma caixa preta para os médicos. No mundo grego, de onde vinham os maiores pensadores da medicina, tocar em um cadáver era um ato de profanação, uma violação que trazia uma espécie de contaminação espiritual. Os médicos, incluindo o próprio Hipócrates, o pai da medicina, aprendiam sobre a anatomia humana com base em suposições, na observação de ferimentos e na dissecação de animais, o que levava a muitos erros. Ninguém podia, legalmente, abrir um corpo para ver como ele realmente funcionava por dentro. Mas Alexandria era diferente. Sob o governo dos Ptolomeus, que eram patronos entusiasmados da ciência, criou-se um ambiente único. A influência da cultura egípcia, com suas práticas milenares de mumificação, talvez tenha tornado a ideia de manipular um corpo morto um pouco menos chocante. Com a permissão direta do rei, foi concedida aos estudiosos do Museion uma autorização sem precedentes. Eles podiam realizar dissecações em cadáveres humanos, provavelmente de criminosos executados. Foi nesse ambiente único que dois médicos gregos, Herófilo e seu colega Erasístrato, fizeram o impensável. Pela primeira vez na história da ciência, eles realizaram dissecações humanas de forma sistemática e pública, para fins de estudo. Eles não estavam apenas olhando. Estavam mapeando o interior do corpo humano com um rigor científico nunca antes visto. As descobertas que eles fizeram mudaram a medicina para sempre. Herófilo foi o primeiro a identificar que o centro da inteligência e do sistema nervoso era o cérebro, e não o coração, como pensava Aristóteles. Ele distinguiu os nervos sensoriais dos nervos motores e foi o primeiro a descrever com precisão o olho humano e o fígado. Ele e Erasístrato também diferenciaram as artérias das veias, notando que as artérias pulsavam e as veias não. Nascia ali a ciência da anatomia. A história de Herófilo é um lembrete poderoso de que o avanço do conhecimento, às vezes, exige a coragem de quebrar as regras mais sagradas. O que para muitos era um ato de profanação, para os médicos de Alexandria, era uma busca pela verdade que salvaria inúmeras vidas no futuro. Para entender a vida, eles precisaram, literalmente, olhar a morte nos olhos. As portas do corpo humano, fechadas por séculos de tabu e superstição, foram finalmente abertas em Alexandria. E o que os médicos Herófilo e Erasístrato encontraram lá dentro não foi apenas um conjunto de órgãos, mas uma nova compreensão do que significa ser humano. A maior revolução que eles lideraram foi, talvez, a mais silenciosa: a descoberta do cérebro como o verdadeiro centro de comando do corpo. Até então, a ideia dominante, defendida por gigantes como Aristóteles, era que a sede da consciência, da emoção e do pensamento era o coração. O cérebro era visto como uma espécie de radiador, um órgão secundário cuja função era resfriar o sangue. Herófilo, através de suas dissecações metódicas, virou essa ideia de cabeça para baixo. Ele mapeou o cérebro com um detalhe impressionante, identificando suas diferentes partes e sendo o primeiro a propor que era dali que emanavam a inteligência e os comandos para o corpo. Ele foi além. Ao seguir os feixes de tecido que partiam do cérebro e da medula espinhal, ele distinguiu os nervos dos tendões e das veias. E mais, ele percebeu que existiam dois tipos de nervos. Aqueles que levavam as sensações do corpo para o cérebro, os nervos sensoriais, e aqueles que levavam os comandos do cérebro para os músculos, os nervos motores. Era a primeira vez que alguém descrevia a arquitetura básica do nosso sistema nervoso. Enquanto isso, seu colega Erasístrato focava no sistema circulatório. Ele descreveu as válvulas do coração com uma precisão que só seria superada mais de 1.800 anos depois. Juntos, eles confirmaram que as artérias e as veias eram sistemas distintos. Observando a pulsação das artérias, eles entenderam que elas distribuíam o sangue a partir do coração.
acabando com a antiga teoria de que elas transportavam ar. Essas descobertas não eram apenas curiosidades anatômicas, elas formaram a base de toda a medicina ocidental por mais de um milênio. Os escritos de Herófilo e Erasístrato, embora em grande parte perdidos, foram a principal fonte para médicos posteriores, como o famoso Galeno, cujas obras dominaram o pensamento médico até o Renascimento. Infelizmente, a prática da dissecação humana foi proibida novamente após esse breve período de liberdade intelectual, e a anatomia voltou a estagnar por séculos. Aquele momento em Alexandria foi uma janela única na história. Uma rara oportunidade em que a busca pelo conhecimento superou o medo e o tabu. Mostra como o progresso científico pode ser frágil, dependendo de uma combinação de coragem, patrocínio e uma cultura que se atreve a fazer as perguntas que ninguém mais ousa fazer. Por mais de um século, a Biblioteca de Alexandria reinou absoluta, sem rivais. Era o centro magnético do mundo intelectual, o único lugar que aspirava a conter todo o saber da humanidade. Mas o monopólio do conhecimento, assim como o de qualquer outra coisa, raramente dura para sempre. Do outro lado do mar, na costa da atual Turquia, um novo e ambicioso poder estava surgindo. Era o próspero reino de Pérgamo, governado pela dinastia Atálida. Inspirados pelo prestígio e pela glória de Alexandria, os reis de Pérgamo decidiram que também queriam seu próprio farol de cultura. Eles começaram a construir uma biblioteca magnífica, com a intenção clara de competir diretamente com a gigante egípcia. Começou então uma verdadeira guerra fria do conhecimento. Agentes dos dois reinos passaram a disputar ferozmente os mesmos manuscritos raros nos mercados de Atenas e Rhodes, inflando os preços. Os maiores estudiosos e poetas da época recebiam ofertas tentadoras de ambos os lados, transformando-se em peças valiosas nesse tabuleiro geopolítico. A rivalidade era tão intensa que se tornou uma questão de honra e de poder. Ter a melhor biblioteca significava ser a capital cultural do mundo. Sentindo assim a ameaça, Alexandria decidiu usar sua arma mais poderosa. O Egito detinha um monopólio quase total da produção de papiro, a planta aquática cujas hastes eram transformadas no material de escrita padrão da antiguidade. Numa jogada calculada para sufocar seu rival, Ptolomeu V, rei do Egito, teria proibido a exportação de papiro para o reino de Pérgamo. A ideia era simples: sem papel, não há como fazer livros. A biblioteca rival morreria por falta de matéria-prima. A intenção era paralisar a produção em Pérgamo. Mas o resultado foi o oposto do esperado, gerando uma das inovações mais importantes da história do livro. Pressionados pela escassez, os estudiosos de Pérgamo aperfeiçoaram uma técnica antiga de tratar peles de animais, como ovelhas e cabras, criando um novo e superior material de escrita. Era mais durável, mais branco, e podia ser escrito nos dois lados, ao contrário do papiro. O nome desse material, aliás, vem daí: pergaminho, a pele de Pérgamo. Assim, a tentativa de sabotagem de Alexandria não apenas falhou, como também impulsionou uma revolução tecnológica. A rivalidade que deveria ter destruído uma biblioteca acabou por dar ao mundo uma nova forma, muito mais resistente, de preservar o conhecimento. É uma prova de como a competição, mesmo a mais feroz, pode acabar sendo o motor inesperado do progresso. O embargo egípcio ao papiro foi uma jogada calculada, um golpe de mestre na Guerra Fria do conhecimento. O papiro era frágil, sensível à umidade e quebrava com o tempo. E mais importante, sua produção estava quase inteiramente nas mãos do Egito. Ao proibir sua exportação para Pérgamo, Alexandria acreditava que estava cortando o oxigênio de sua rival. Sem o material para escrever, como a nova biblioteca poderia crescer? A intenção era clara: estrangular o projeto no berço. Mas a necessidade, como dizem, é a mãe da invenção. Encurralados, os estudiosos e artesãos de Pérgamo não se deram por vencidos. Eles pegaram uma tecnologia antiga de tratamento de pele de animal e a refinaram a um nível de perfeição nunca antes visto. O resultado foi um material de escrita espetacular. Era incrivelmente mais resistente que o papiro. Podia até ser raspado para ser reutilizado, e seu nome se tornou um eco de sua origem. Pergaminho, a pele de Pérgamo. Essa nova invenção não era apenas um substituto. Era uma melhoria em todos os sentidos. Mas a maior revolução estava na sua estrutura. O papiro, por ser feito de fibras vegetais prensadas, só podia ser usado de um lado e precisava ser armazenado em rolos para não se quebrar. O pergaminho, por ser mais liso e opaco, podia ser escrito dos dois lados, dobrando instantaneamente a quantidade de informação que uma única folha podia conter. E essa característica mudou tudo. Os rolos de papiro eram longos e desajeitados. Para encontrar uma passagem específica, era preciso desenrolar metros de material. Com as folhas de pergaminho, era possível cortá-las em retângulos, empilhá-las e costurá-las em uma das bordas. Nascia ali o códice, o ancestral direto do livro que conhecemos hoje, com páginas que podiam ser viradas.
O códice era mais compacto, mais fácil de transportar e, principalmente, permitia o acesso aleatório à informação. Pela primeira vez, era possível saltar diretamente para um capítulo ou uma seção específica, sem ter que percorrer todo o texto. A pesquisa e a consulta de informações se tornaram infinitamente mais rápidas e eficientes. A tentativa de Alexandria de manter seu monopólio intelectual acabou, ironicamente dando ao mundo uma ferramenta muito mais poderosa para preservar e disseminar o conhecimento. Uma crise que deveria ter silenciado uma biblioteca acabou criando o formato que permitiria que as ideias viajassem pelo tempo de uma forma muito mais segura e acessível. Às vezes, a tentativa de conter uma força acaba por torná-la ainda mais forte. A fama da Biblioteca de Alexandria era tão grande que atraía mentes brilhantes de todos os cantos do mundo grego. Eles não vinham apenas para morar, mas para estudar, para beber daquela fonte de conhecimento e depois levar essa sabedoria de volta para suas terras. Um desses visitantes ilustres foi um jovem siciliano da cidade de Siracusa, um gênio da matemática e da engenharia chamado Arquimedes. Depois de passar um tempo em Alexandria, absorvendo a geometria de Euclides e as ideias que fervilhavam no Malseon, Arquimedes voltou para casa. E foi lá, em Siracusa, que seu rei, Hierão II, lhe apresentou um problema que parecia insolúvel. O rei havia encomendado uma nova coroa de ouro puro, mas desconfiava que o ourives o tinha enganado, misturando prata, que era mais barata, na confecção. A questão era, como provar a fraude sem ter que derreter ou danificar a belíssima coroa? Arquimedes quebrou a cabeça com o desafio. Ele sabia que o ouro e a prata tinham densidades diferentes. 1 quilo de ouro ocupa menos espaço que 1 quilo de prata. Se ele conseguisse medir o volume exato da coroa, poderia resolver o mistério. Mas como medir o volume de um objeto com um formato tão complexo e irregular? A resposta veio no lugar mais mundano e inesperado: um banho público. A lenda conta que, ao entrar na banheira cheia, Arquimedes observou a água transbordar. E nesse momento, ele teve um estalo de genialidade, uma epifania. Ele entendeu que o volume de água que saía era exatamente igual ao volume da parte do seu corpo que entrava na água. De repente, a solução para o problema da coroa ficou óbvia. Ele poderia medir o volume de qualquer objeto, por mais irregular que fosse, simplesmente medindo a água que ele deslocava ao ser submerso. Em um êxtase de alegria pela descoberta, diz a história que ele saltou da banheira e saiu correndo nu pelas ruas de Siracusa, gritando para todos ouvirem: Eureka! Eureka! Que em grego significa encontrei, encontrei. Ele havia encontrado a resposta. Com seu princípio, ele pôde provar que a coroa realmente deslocava mais água do que um bloco de ouro puro do mesmo peso, confirmando a fraude do ourives. Essa história, talvez a mais famosa sobre uma descoberta científica, é um símbolo perfeito do que Alexandria representava. O conhecimento que Arquimedes adquiriu lá, a sua forma de pensar lógica e matemática, não ficou preso nos rolos de papiro. Ele se tornou uma ferramenta viva, aplicada para resolver problemas do mundo real. Mostra que o verdadeiro valor de um grande centro de saber não está apenas no que ele guarda, mas no que ele inspira naqueles que passam por ali. O grito de Eureka! Foi apenas o começo da lenda de Arquimedes. A sua mente não parava na teoria. Ele era, acima de tudo, um inventor, um mestre em transformar os princípios abstratos da física e da matemática em ferramentas que podiam mudar o mundo ao seu redor. Seu tempo em Alexandria o ensinou as regras do universo, e ele passou o resto da vida mostrando como dobrar essas regras a seu favor. Ele entendeu o poder das alavancas como ninguém. É dele a famosa e um tanto arrogante frase: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Isso não era apenas uma metáfora. Era a expressão de um profundo conhecimento sobre como a mecânica podia multiplicar a força humana. Uma de suas invenções mais geniais e pacíficas foi o chamado parafuso de Arquimedes, um dispositivo em espiral dentro de um cilindro que, ao ser girado, conseguia elevar a água. Essa máquina simples revolucionou a irrigação no Egito e foi usada por séculos para drenar minas e esgotar a água de navios. Mas foi quando sua cidade natal, Siracusa, foi ameaçada que o gênio de Arquimedes se revelou em sua forma mais temível. Por volta do ano 214 a.C., a poderosa República Romana sitiou a cidade. O general romano, Marcelo, esperava uma conquista rápida. Ele só não contava que teria que lutar não contra um exército, mas contra a mente de um único homem. Arquimedes transformou a defesa de Siracusa em um espetáculo de engenharia aterrorizante. Ele construiu catapultas gigantes, muito mais precisas e potentes que as romanas, que atiravam pedras enormes contra os navios que se aproximavam. Para os que chegavam perto demais das muralhas, ele preparou-se uma surpresa ainda pior: a garra de Arquimedes.
Era uma espécie de guindaste gigante com um gancho enorme na ponta que agarrava os navios romanos, os erguia no ar e os virava de ponta cabeça, ou os espatifava contra as rochas. Dizem as lendas que ele também criou um sistema de espelhos gigantes que concentravam os raios do sol em um único ponto, incendiando as velas dos navios à distância. O terror era tanto que, segundo o historiador Plutarco, se os soldados romanos vissem uma simples corda pendurada na muralha, já saíam em pânico, achando que era outra máquina de Arquimedes. Aquele visitante ilustre de Alexandria havia se tornado o maior pesadelo de Roma. É um lembrete sombrio de que o conhecimento é uma força neutra. A mesma mente que usou a física para descobrir a pureza de uma coroa de ouro ou para irrigar campos, também a usou para criar as mais assustadoras máquinas de guerra de seu tempo. O conhecimento que ele aprimorou em um centro de paz e estudo foi a arma mais letal na defesa de seu lar. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um repositório da cultura grega. Sua ambição, como vimos, era reunir todo o conhecimento do mundo. E isso incluía as tradições e os textos sagrados de outros povos que viviam no vasto Império Ptolemaico. E em nenhum lugar essa visão universalista se manifestou de forma tão grandiosa quanto no projeto de traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Em Alexandria, vivia uma das maiores e mais influentes comunidades judaicas do mundo antigo. Com o passar das gerações, muitos judeus que nasciam e cresciam na cidade já não falavam o hebraico, a língua de seus ancestrais, mas sim o grego, a língua franca do comércio, da cultura e da administração. Seus textos sagrados, a Torá e os outros livros que formam o Antigo Testamento, estavam se tornando inacessíveis para eles. Foi nesse contexto que, por volta do século III a.C., provavelmente sob o patrocínio do rei Ptolomeu II, um projeto monumental foi iniciado. Segundo uma história famosa, contada na Carta de Aristeias, o rei teria convidado 72 sábios judeus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, para virem a Alexandria. A missão deles era produzir uma tradução grega perfeita das escrituras hebraicas para enriquecer a grande biblioteca. A lenda conta que esses sábios foram levados para a ilha de Faros, a mesma que protegia o porto de Alexandria, e colocados para trabalhar em aposentos separados. Eles teriam trabalhado por 72 dias e, no final, ao compararem suas traduções, perceberam, espantados, que todas elas eram idênticas. Essa harmonia milagrosa foi vista como um sinal de que a tradução era divinamente inspirada, tão sagrada quanto o próprio original. Por causa dessa lenda, a tradução ficou conhecida como a Septuaginta, que significa 70 em latim, um arredondamento do número de tradutores. Independentemente dos detalhes lendários, o fato é que essa foi a primeira grande tradução de um texto sagrado na história, um esforço intelectual gigantesco. A Septuaginta não foi importante apenas para os judeus de Alexandria. Ela se tornou a versão da Bíblia que a maioria dos primeiros cristãos conheceu e usou. Quando os apóstolos citam as escrituras hebraicas no Novo Testamento, eles estão, na maioria das vezes, citando a tradução grega feita em Alexandria. Esse projeto, nascido do desejo de preservar uma herança cultural, acabou por se tornar um dos pilares de uma nova religião que mudaria o mundo. A tradução da Bíblia hebraica para o grego foi muito mais do que uma troca de palavras. Foi o momento em que duas das mais poderosas correntes de pensamento da história, a fé judaica e a filosofia grega, foram forçadas a um diálogo íntimo dentro das mesmas frases. Foi um encontro que mudaria para sempre a história intelectual e religiosa do Ocidente. De um lado, você tinha o pensamento hebraico, com seu Deus único, pessoal, que se revela na história, que faz alianças, dá leis e age no mundo. Era uma visão de mundo baseada na revelação e no tempo linear. Do outro, a filosofia grega, com sua busca pela lógica, pela razão, por verdades universais e eternas, como as ideias de Platão. Era um pensamento que buscava o imutável, o perfeito, o abstrato. Quando os sábios em Alexandria tiveram que traduzir a palavra hebraica davar, que significa tanto palavra quanto ato ou coisa, para o grego, eles escolheram o termo logos. Mas logos, para um grego, era um conceito filosófico profundo, que significava a razão divina, o princípio ordenador do universo. De repente, a palavra criadora de Deus no Gênesis ganhava uma nova camada de significado, uma ressonância filosófica que ela não tinha no original. Nesse caldeirão de ideias surge uma figura fundamental, Fílon, de Alexandria. Ele era um judeu devoto que vivia e respirava as escrituras. Mas ele também era um intelectual grego, profundamente influenciado por Platão. Fílon foi o primeiro a tentar, de forma sistemática, unir essas duas visões de mundo. Ele usou as ferramentas da filosofia grega para interpretar a Bíblia, argumentando que as histórias de Abraão e Moisés eram, na verdade, alegorias sobre a jornada da alma em busca da sabedoria.
Essa fusão foi a ponte intelectual que permitiu que o cristianismo, uma fé nascida no coração da Judéia, pudesse ser explicado e compreendido pelo resto do mundo romano, que falava e pensava em grego. Os primeiros teólogos cristãos, como o apóstolo Paulo e o autor do Evangelho de João, beberam diretamente dessa fonte. Quando João abre seu evangelho dizendo: "No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus", ele está usando um conceito que só fazia sentido por causa desse encontro ocorrido em Alexandria. É uma ironia fascinante da história. Um projeto que começou para preservar a identidade de um povo para que ele não se perdesse na cultura grega, acabou criando a linguagem para que uma nova fé universal pudesse nascer e se espalhar. Mostra que quando duas grandes ideias se encontram, o resultado nunca é a soma das partes, mas algo completamente novo e imprevisível. A Era de Ouro da dinastia ptolemaica, a família que governou o Egito depois de Alexandre, estava chegando ao fim. O poder, antes absoluto, agora estava rachado por uma amarga disputa familiar. De um lado, um menino rei, Ptolomeu XIII. Do outro, sua irmã mais velha, ambiciosa e brilhante, uma jovem que a história jamais esqueceria, Cleópatra. Foi no meio desse caos, em 48 a.C., que a figura mais poderosa do mundo na época chegou ao porto de Alexandria, o general romano Júlio César. Ele não veio como conquistador, mas como o vencedor de uma guerra civil romana, perseguindo seu rival, Pompeu, que tinha buscado refúgio no Egito. Ao chegar, César se viu arrastado para o centro da intriga palaciana egípcia. Avaliando a situação, César, um mestre da política, decidiu apoiar a causa de Cleópatra. Essa decisão enfureceu os conselheiros do jovem rei, e logo as legiões de César se viram sitiadas no distrito do Palácio de Alexandria, em menor número e cercadas pelas forças egípcias. Para se defender e impedir que a frota egípcia bloqueasse sua comunicação com o mar, César tomou uma decisão militar drástica. Ordenou que seus soldados ateassem fogo aos navios egípcios ancorados no porto. O plano militar funcionou, mas teve uma consequência terrível e não intencional. O fogo, alimentado pelo vento, se espalhou com uma velocidade incontrolável. As chamas saltaram dos navios para os edifícios e armazéns próximos à área portuária. E é aqui que nasce a famosa lenda da destruição da Biblioteca de Alexandria. O que exatamente queimou naquele dia é tema de debate até hoje. Historiadores modernos acreditam que o edifício principal da biblioteca, que ficava mais para dentro do complexo do Mausoleum, provavelmente sobreviveu. O que queimou, muito provavelmente, foi um grande depósito perto do porto que abrigava rolos de papiro. Alguns dizem que eram livros destinados à exportação, outros que eram cópias ou parte do acervo que não cabia mais no prédio principal. O filósofo Sêneca, escrevendo um século depois, fala em 40.000 rolos de papiro perdidos nas chamas. Este não foi o fim da Biblioteca de Alexandria, mas foi o primeiro grande golpe, o primeiro capítulo de sua longa e lenta decadência. O grande general romano, um homem culto que admirava o conhecimento, não ordenou a queima de livros. Ele ordenou a queima de navios. O fogo, porém, não distingue entre madeira e papiro. É uma das grandes ironias trágicas da história. O primeiro ferimento grave no maior centro de saber do mundo antigo não veio de um ato de barbárie deliberada, mas do fogo cego e indiferente de uma batalha pela sobrevivência. A imagem de Júlio César e suas legiões com tochas na mão, queimando o maior centro de saber do mundo antigo, é uma das cenas mais dramáticas da história. Mas, como muitas cenas dramáticas, ela é mais um mito poderoso do que um fato preciso. A verdade sobre o que realmente aconteceu naquele dia de 48 a.C. é mais complexa e talvez por isso mais interessante. Para entender o que se perdeu, precisamos primeiro entender a geografia de Alexandria. O incêndio que César ordenou começou no porto, para destruir a frota egípcia. A biblioteca principal, o coração do Mausoleum, não ficava na beira da água. Ela estava localizada dentro do complexo do Palácio Real, uma área mais para o interior da cidade, onde o próprio César estava abrigado e protegido. É muito improvável que o fogo tenha chegado até lá. Então, o que queimou? A resposta mais provável é que as chamas consumiram um ou mais grandes armazéns situados na zona portuária. Nesses depósitos, havia sim uma quantidade imensa de rolos de papiro. Alguns historiadores acreditam que eram livros que aguardavam para serem catalogados, muitos deles confiscados dos navios que chegavam ao porto. Outros sugerem que era um acervo para exportação ou uma filial da biblioteca. O número mais citado do filósofo Sêneca é de 40.000 rolos. Uma perda trágica e irreparável, sem dúvida, mas não era a totalidade da grande biblioteca. A prova mais contundente de que a instituição sobreviveu é que a vida intelectual de Alexandria continuou a florescer por séculos. Estudiosos continuaram trabalhando, ensinando e escrevendo no Mausoleum. E há um episódio famoso que reforça essa ideia.
Anos depois do incêndio, o general romano Marco Antônio, em um gesto de amor e poder, teria presenteado Cleópatra com 200.000 rolos da biblioteca rival de Pérgamo para ajudar a repor as perdas de Alexandria. Ninguém dá uma fortuna em livros para uma biblioteca que virou cinzas. O incêndio de César, portanto, não foi o fim. Foi o começo de uma narrativa, o evento que criou a lenda da destruição. Ele foi um golpe severo, o primeiro grande sangramento, mas não foi o golpe fatal. A biblioteca não morreu em uma única noite de fogo. A sua decadência seria um processo muito mais longo e lento, causado por cortes de verbas, instabilidade política e a mudança gradual dos tempos. É curioso como preferimos a ideia de uma grande catástrofe. Uma morte súbita e dramática é mais fácil de lamentar do que uma longa e dolorosa agonia. Talvez o mito do grande incêndio seja tão atraente porque nos dá um vilão claro, um único momento para culpar, escondendo a verdade mais incômoda, a de que as grandes coisas raramente são destruídas de uma vez, mas muitas vezes se desfazem aos poucos por negligência. Após o desastroso incêndio durante a Guerra Civil de César, a biblioteca de Alexandria estava ferida, mas não morta. E a mulher que se sentou no trono do Egito, a última faraó, Cleópatra, era uma herdeira digna da ambição intelectual de seus ancestrais ptolemaicos. Diferente de muitos dos governantes antes dela, Cleópatra era uma linguista talentosa e uma patrona das artes e das ciências. Para ela, a glória de Alexandria e a glória de sua biblioteca eram uma coisa só. O incêndio no porto, que destruiu dezenas de milhares de rolos, foi um golpe duro no prestígio da cidade. A restauração desse legado se tornou uma prioridade para Cleópatra, e a oportunidade perfeita para isso veio na forma de um novo e poderoso amante romano, Marco Antônio. Após o assassinato de César, Marco Antônio se tornou um dos homens mais poderosos de Roma e, em sua busca por poder e alianças no Oriente, ele se apaixonou perdidamente pela rainha do Egito. A relação deles era uma mistura de paixão pessoal e cálculo político. Juntos, eles sonhavam em criar um novo império oriental, com Alexandria como sua capital gloriosa. E para que Alexandria pudesse competir com Roma em prestígio, sua biblioteca precisava voltar a ser, sem sombra de dúvida, a maior do mundo. Foi nesse contexto que, segundo o historiador Plutarco, Marco Antônio deu a Cleópatra um presente de valor incalculável. Ele teria transferido para Alexandria a coleção inteira da segunda maior biblioteca do mundo, a Biblioteca de Pérgamo. Eram cerca de 200.000 rolos, um tesouro intelectual que, de uma só vez, não apenas compensaria as perdas do incêndio, mas também eliminaria a principal rival de Alexandria. Foi um ato de poder e de amor, um gesto grandioso que mostrava ao mundo a riqueza e a ambição do novo casal. Para os romanos em Roma, no entanto, essa atitude foi vista como uma traição, um escândalo. Marco Antônio estava, aos olhos deles, saqueando o patrimônio cultural de uma província romana para enfeitar a capital de sua amante estrangeira. Isso alimentou a propaganda de seu rival, Otaviano, que o pintava como um homem que havia perdido o juízo, enfeitiçado por uma rainha egípcia. Esse episódio, muitas vezes esquecido, é crucial para a história da biblioteca. Ele mostra que, mesmo em seus dias de declínio, a biblioteca ainda era um símbolo de poder e um instrumento político. A tentativa de Cleópatra de restaurar sua glória foi um dos últimos grandes gestos de patrocínio real. Infelizmente, a história tomaria outro rumo. A derrota e a morte de Cleópatra e Marco Antônio marcariam o fim da independência do Egito, que se tornaria apenas mais uma província de Roma. O destino da biblioteca, a partir dali, estaria nas mãos de novos mestres. A derrota de Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio, em 31 a.C., não foi apenas o fim trágico de uma história de amor e poder. Foi o fim de uma era. O Egito, que por 300 anos fora um reino independente e orgulhoso, se tornava agora uma província de Roma. E para a Biblioteca de Alexandria, essa mudança foi o golpe mais profundo de sua história, um ferimento do qual ela nunca mais se recuperaria totalmente. A Biblioteca de Alexandria não era uma instituição pública no nosso sentido moderno. Ela era uma criação pessoal da dinastia ptolemaica. Era o seu projeto de prestígio, o símbolo do seu poder e da sua sofisticação cultural. Os reis ptolemaicos investiram fortunas nela, não apenas por amor ao saber, mas porque ela era uma ferramenta política que colocava Alexandria no centro do mundo. Eles pagavam os salários dos estudiosos, financiavam a aquisição de livros e a viam como a joia de sua coroa. Com o fim da dinastia, a biblioteca perdeu seus maiores protetores. Para os imperadores em Roma, Alexandria era, antes de tudo, o celeiro do império, a província rica que garantia o fornecimento de grãos para a capital. Embora muitos imperadores fossem homens cultos que respeitavam a tradição de Alexandria, eles não tinham o mesmo investimento pessoal e político na instituição. O generoso financiamento que mantinha o Museum como um centro de pesquisa de ponta começou a secar.
Mais importante do que o dinheiro, a biblioteca perdeu seu propósito original. Ela foi criada para ser o farol intelectual do mundo helenístico, para superar Atenas e Pérgamo. Com a ascensão de Roma, o centro de gravidade do mundo mudou. O poder, a ambição e as maiores oportunidades agora estavam em Roma, não em Alexandria. A missão original da biblioteca, a de ser o centro do universo conhecido, perdeu o sentido. O mundo para o qual ela foi construída já não existia. A biblioteca não morreu com a chegada dos romanos, mas foi como se ela tivesse perdido a sua alma. O motor que a impulsionava, a rivalidade com outras capitais, a ambição de uma dinastia, o patrocínio real e limitado, havia sido desligado. Os estudiosos continuaram a trabalhar ali por séculos, mas a era das grandes descobertas revolucionárias, daquela efervescência que atraía os maiores gênios, começou a desvanecer. O fim da dinastia ptolemaica nos ensina a lição mais dura sobre a fragilidade do conhecimento. Uma biblioteca é muito mais do que um prédio cheio de livros. É uma ideia viva que precisa de propósito e de cuidado constante para não se transformar, aos poucos, em apenas um memorial silencioso do que um dia já foi. Com o Egito transformado em uma província romana, a Biblioteca de Alexandria entrou em um novo e incerto capítulo de sua existência. Ela não era mais a joia da coroa de um reino orgulhoso e independente, mas uma instituição prestigiosa dentro de um império vasto e, em muitos aspectos, indiferente. A mudança de comando foi sutil, mas teve consequências profundas e duradouras. Para Roma, a principal riqueza do Egito não eram seus filósofos, mas seus campos de trigo, que alimentavam a capital do império. O patrocínio imperial, quando existia, era muito diferente do mecenato apaixonado dos Ptolomeus. Os generosos salários e os fundos quase ilimitados para pesquisa e aquisição de livros, que eram a marca da dinastia grega, foram sendo gradualmente reduzidos. A instituição, que antes era uma prioridade de Estado, tornou-se uma despesa a ser administrada. A cidade, antes um imã para os maiores gênios do mundo, viu seu status diminuir. A ambição, o poder e as oportunidades agora gravitavam em torno de Roma. Alexandria continuou sendo um importante centro de aprendizado por séculos, atraindo estudiosos e estudantes. Mas a atmosfera havia mudado. A era de ouro da inovação radical, das descobertas que mediam a Terra ou decifravam o corpo humano, havia passado. A energia criativa do mundo estava se deslocando. É importante notar que a biblioteca e o Mouseion não desapareceram. Na verdade, a chamada Biblioteca Filha, localizada no grande templo do deus Serapis, o Serapeu, até ganhou mais destaque nesse período, funcionando como um centro intelectual vital para a cidade. No entanto, a grande instituição se tornou mais um repositório do que um laboratório. Um lugar para estudar o que já havia sido descoberto, em vez de um motor para descobrir o que ainda era desconhecido. A transformação foi lenta. Alexandria passou de coração do mundo a uma espécie de grande universidade provincial. Ainda era respeitada, ainda era um lugar de imenso conhecimento, mas já não ditava as regras do jogo intelectual. O pulso do mundo já não batia mais forte ali. É uma mudança sutil, mas profunda. Mostra que o maior perigo para um centro de conhecimento não é necessariamente um grande incêndio ou um ataque bárbaro. Às vezes, o perigo é a lenta e silenciosa perda de relevância, quando o mundo simplesmente começa a olhar para outro lugar. A história da destruição da Biblioteca de Alexandria é frequentemente contada como um evento único e cataclísmico. Mas a verdade é menos cinematográfica e muito mais melancólica. A biblioteca não morreu em uma explosão de chamas, mas sim definhou lentamente, vítima de séculos de negligência, cortes de orçamento e mudanças culturais profundas. Foi um declínio lento e gradual, como uma luz que vai se apagando aos poucos. Com o fim da dinastia ptolemaica, a fonte de dinheiro que sustentava o luxuoso Mouseion começou a diminuir. Os governantes romanos, com um império gigantesco para administrar, não viam a manutenção daquele centro de pesquisa grego como uma prioridade. Os salários dos estudiosos foram cortados, os fundos para adquirir novos livros desapareceram, e a política agressiva de confiscar manuscritos nos portos foi abandonada. A biblioteca deixou de crescer. Pior do que a falta de dinheiro foi a perda de prestígio. Nos seus tempos de glória, o cargo de bibliotecário-chefe era uma das posições mais cobiçadas do mundo, ocupada por gigantes como Eratóstenes. Sob o domínio romano, o cargo começou a ser usado como uma sinecura, um prêmio de consolação para burocratas ou uma forma de exilar figuras políticas incômodas de Roma. A liderança intelectual da instituição foi se esvaziando. Além disso, a própria cidade de Alexandria se tornou um lugar cada vez mais instável. Disputas políticas e violentos conflitos religiosos entre pagãos, judeus e a crescente comunidade cristã se tornaram comuns. No ano 272 d.C., durante uma guerra civil, o imperador Aureliano atacou a cidade, e os combates destruíram o bairro dos Palácios,
onde o Mouseion e a biblioteca principal estavam localizados. Este foi, provavelmente, o verdadeiro golpe de misericórdia na grande biblioteca. Se algo ainda restava dela, foi destruído nesse conflito. Mesmo assim, o conhecimento não desapareceu de Alexandria. A biblioteca filha no Serapeu continuou a ser um importante centro de estudos pagãos, mas era um eco do passado, uma sombra da glória original. O grande motor de inovação já não existia. A história dessa lenta decadência nos lembra que a cultura e o conhecimento são ecossistemas frágeis. Eles não precisam de um grande vilão para morrer. A simples falta de investimento, a perda de propósito e a instabilidade social são suficientes para, ao longo do tempo, apagar o farol de saber mais brilhante que o mundo já viu. A maior tragédia de Alexandria não foi um incêndio, mas a indiferença. Enquanto a grande biblioteca do Mouseion se desfazia em meio a guerras e negligência, a chama do saber em Alexandria não se apagou por completo. Ela encontrou um novo, e talvez seu último, grande refúgio. Este lugar não era um centro de pesquisa secular como o Mouseion, mas algo muito mais antigo e profundo, um templo. O Serapeu era um majestoso complexo religioso construído sobre uma colina, dedicado a Serapis, uma divindade que era uma fusão inteligente do deus egípcio Osíris com deuses gregos, criada pelos próprios Ptolomeus para unir seus súditos. Desde o início, o Serapeu abrigava o que era conhecido como a Biblioteca Filha, uma coleção significativa que servia como um braço da biblioteca principal. Com o passar dos séculos, e especialmente após a provável destruição do Mouseion no século III, a Biblioteca Filha, no Serapeu, deixou de ser secundária. Ela se tornou o principal centro intelectual da cidade, o coração pulsante da vida acadêmica de Alexandria. Se a grande biblioteca representava o auge da inovação, o Serapeu se tornou o guardião da tradição. Mas o mundo ao redor estava mudando radicalmente. O Império Romano via o cristianismo crescer de uma fé perseguida para essa religião dominante. Nesse novo cenário, o Serapeu se transformou em algo mais do que uma biblioteca. Ele se tornou o símbolo máximo e o último grande bastião do saber pagão, ou seja, todo o conhecimento, a filosofia e a ciência do mundo greco-romano que não se baseava na nova fé cristã. Era o mundo de Platão, de Aristóteles, de Euclides. Ali, os últimos filósofos neoplatônicos, os herdeiros de uma tradição de pensamento racional com séculos de idade, continuavam a ensinar e a estudar. Para a crescente e por vezes militante população cristã da cidade, o Serapeu não era apenas um templo para um deus falso. Era um reduto de heresia e resistência à nova ordem mundial que estava se consolidando. A tensão na cidade era palpável. É impressionante como um lugar pode se transformar em um símbolo. O que começou como uma biblioteca secundária, uma filial, tornou-se o último fronte de uma guerra cultural. As prateleiras do Serapeu não guardavam apenas rolos de papiro, guardavam a memória de um mundo inteiro que estava prestes a desaparecer. Nos séculos que se seguiram, uma nova força transformou o Império Romano de dentro para fora. O cristianismo. A fé que um dia fora perseguida se tornou, aos poucos, a religião oficial do Império. Essa mudança não foi apenas espiritual, foi uma revolução cultural que redefiniu o que era considerado verdade, sabedoria e até mesmo perigo. Para a nova fé, que crescia com uma velocidade impressionante, o conhecimento antigo guardado em lugares como o Serapeu não era neutro. Ele estava profundamente ligado ao que eles chamavam de paganismo, ou seja, todo o universo de deuses, rituais e filosofias do mundo greco-romano que veio antes de Cristo. Os textos de Platão, as peças de Sófocles, os cálculos de Euclides, tudo isso nasceu e floresceu em um mundo que não conhecia a revelação cristã. Para um filósofo pagão, a verdade era algo a ser buscado através da razão, do debate, da investigação do universo. Muitas escolas de pensamento podiam coexistir, mesmo que discordassem entre si. Para muitos cristãos fervorosos da época, a verdade já havia sido revelada. Ela estava nas Escrituras. Qualquer conhecimento que não levasse a essa verdade, ou pior, que a contradissesse, era visto não apenas como um erro, mas como uma ameaça à salvação da alma. A filosofia pagã era considerada uma porta de entrada para a heresia. Essa tensão atingiu seu ponto de ebulição no ano de 391, quando o imperador Teodósio I emitiu um decreto que proibia todas as formas de culto pagão em todo o império. Em Alexandria, o homem que colocaria essa lei em prática era o poderoso e inflexível patriarca da cidade, Teófilo. Para ele, o Serapeu, com sua estátua do deus Serapis e sua coleção de literatura pagã, era uma afronta inaceitável à fé cristã. Liderando uma multidão de monges e seguidores, Teófilo marchou até o Serapeu. Fontes da época descrevem a cena como um ato de purificação. O grande templo foi saqueado, suas estátuas sagradas foram destruídas e os edifícios incendiados. O que aconteceu com os livros da Biblioteca Filha é um ponto de debate.
Alguns historiadores acreditam que a coleção já estava em declínio ou foi removida antes, mas a destruição do templo, o espaço físico que abrigava e protegia aquele saber, foi um golpe simbólico e definitivo. A destruição do Serapeu não foi um ato de ignorância bárbara no sentido clássico. Foi um ato de fé intransigente, nascido de um mundo que mudava rapidamente. É o momento em que a certeza se torna mais importante que a pergunta. E o mundo de muitas perguntas dá lugar a um mundo de uma única resposta. O último grande refúgio do saber antigo em Alexandria havia caído. O final do século IV foi um ponto de virada para o Império Romano. O mundo antigo, com seu panteão de deuses e sua vibrante tradição filosófica, estava dando seu último suspiro. O cristianismo, antes uma religião marginal, havia conquistado o poder e agora estava pronto para consolidá-lo de forma definitiva. E a ferramenta para isso seria a lei. O homem que comandou essa transformação foi o imperador Teodósio I. Ele era um cristão devoto e entendia que, para unificar seu vasto e instável império, precisava de uma única e poderosa força de coesão: a fé cristã. Em 391 d.C., ele publicou uma série de leis que ficaram conhecidas como os Decretos Teodosianos. Essas leis não apenas estabeleciam o cristianismo como a única religião oficial do Estado, mas também proibiam ativamente todas as outras formas de culto. O alvo principal era o que os cristãos chamavam de paganismo. A lei era clara. Os templos pagãos deveriam ser fechados. Sacrifícios aos deuses antigos foram banidos. A simples visita a um desses lugares sagrados se tornou um crime. O imperador não estava apenas desencorajando as velhas crenças. Ele estava criminalizando-as. Era o fim da tolerância religiosa que, com altos e baixos, havia caracterizado o império por séculos. Em Alexandria, uma cidade já dividida por tensões religiosas, essa lei foi como jogar gasolina no fogo. A ordem imperial deu ao bispo da cidade, o fervoroso e politicamente astuto Teófilo, a justificativa legal que ele precisava para atacar o coração simbólico do paganismo local: o magnífico templo do Serapeu. O que antes seria visto como um ato de vandalismo, agora podia ser enquadrado como um ato de cumprimento da lei imperial. Liderando uma multidão de seguidores, Teófilo supervisionou a destruição do Serapeu. A estátua colossal de Serapis foi derrubada e arrastada pelas ruas. O templo foi saqueado e incendiado. A violência não foi apenas contra um edifício, mas contra tudo o que ele representava: a memória de um passado politeísta, a filosofia que questionava em vez de crer, a ciência que buscava respostas no mundo material. A destruição do Serapeu e sua biblioteca filha, sob o pretexto da lei de Teodósio, é um dos momentos mais sombrios da história do conhecimento. Mostra como o poder político, quando unido a uma ideologia religiosa intransigente, pode ser usado para apagar a cultura. A lei não foi apenas uma ferramenta para fechar templos, foi uma licença para destruir a herança de um mundo inteiro em nome de uma nova ordem. O ano era 391. Em Alexandria, o ar estava carregado de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. De um lado, os últimos filósofos e seguidores da antiga religião pagã, entrincheirados em seu último grande reduto, o majestoso templo do Serapeu. Do outro, uma crescente e fervorosa multidão cristã, encorajada pelo decreto do imperador e liderada pelo seu bispo implacável Teófilo. O confronto era inevitável. A faísca que acendeu a pólvora foi uma disputa sobre a posse de um antigo templo pagão que Teófilo queria transformar em igreja. A situação escalou rapidamente para um conflito aberto. Os pagãos, sentindo-se ameaçados, recuaram para dentro das muralhas do Serapeu, transformando o complexo sagrado em uma fortaleza. Eles chegaram a capturar e torturar alguns cristãos, o que só serviu para inflamar ainda mais a fúria da multidão. Com a autoridade do édito imperial em mãos, Teófilo não hesitou. Ele liderou pessoalmente o ataque ao templo. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre cultural. A multidão, movida por uma fúria iconoclasta, que é o impulso de destruir imagens e símbolos religiosos, invadiu o Serapeu com uma violência avassaladora. O alvo principal era aquela estátua colossal de Serapis, uma obra de arte famosa em todo o mundo antigo. Ela foi derrubada, quebrada em pedaços e arrastada pelas ruas como um troféu, um símbolo humilhado da derrota do velho mundo. Em seguida, a turba se voltou contra o próprio templo, saqueando seus tesouros e ateando fogo à estrutura. E os livros da biblioteca filha? O que aconteceu com eles? As fontes históricas são ambíguas. Alguns relatos sugerem que a coleção foi destruída junto com o templo. Outros argumentam que a biblioteca já não era tão grandiosa, ou que os livros podem ter sido dispersos antes do ataque. O que é inegável é que o espaço que abrigava e simbolizava aquele conhecimento foi violentamente apagado da face da terra. A destruição do Serapeu não foi apenas a queima de um prédio, foi a erradicação de um símbolo.
Este evento é, para muitos historiadores, o verdadeiro e definitivo fim da Biblioteca de Alexandria como uma instituição viva. Não foi um acidente de guerra, como o incêndio de César, nem um lento declínio por negligência. Foi um ato deliberado de destruição, motivado por um conflito ideológico. O ataque ao Serapeu marca o momento em que um mundo de conhecimento foi ativamente destruído por outro, que acreditava possuir uma verdade superior e mais urgente. A tolerância, que permitiu o florescimento da biblioteca, havia sido substituída pela certeza. Mesmo após a destruição do Serapeu, quando o mundo antigo parecia ter se rendido ao avanço da nova fé, uma última e brilhante luz ainda insistia em brilhar nos escombros do saber alexandrino. Essa luz tinha um nome: Hipátia. Ela não era apenas uma estudiosa, ela era o último grande símbolo vivo de tudo o que a Biblioteca de Alexandria um dia representou. Hipátia nasceu por volta do ano 355, filha de Teão, um respeitado matemático e astrônomo que trabalhava nos restos do Moussion. Em um mundo onde a educação formal para mulheres era extremamente rara, Hipátia não apenas estudou, mas superou seu próprio pai. Ela se tornou uma das maiores intelectuais de seu tempo, uma filósofa neoplatônica, matemática e astrônoma de renome. Ela era a herdeira direta da tradição de Euclides e Eratóstenes. Hipátia lecionava publicamente, atraindo estudantes pagãos, judeus e até cristãos de todo o império para ouvir suas aulas sobre as obras de Platão e Aristóteles. Ela não era apenas uma professora, era uma figura pública, carismática e influente. Respeitada por sua inteligência e eloquência, ela se movia com liberdade pela cidade, aconselhando líderes políticos e sendo admirada por sua mente brilhante e por sua vida dedicada à razão e ao conhecimento. Em uma Alexandria cada vez mais dominada pela intolerância e pelo fanatismo religioso, Hipátia representava um ideal que estava se tornando perigoso. Ela era uma mulher independente, uma intelectual pagã que defendia a lógica e a investigação racional em uma época em que a fé cega estava se tornando a norma. Ela era, na prática, um farol de um mundo que estava sendo engolido pelas trevas da certeza absoluta. Ela se tornou a personificação de tudo o que os cristãos mais radicais da cidade odiavam. Sua amizade com Orestes, o prefeito romano de Alexandria, que estava em constante conflito com o novo e ainda mais agressivo bispo, Cirilo, colocou-a no centro de uma perigosa disputa política. Hipátia era vista não apenas como uma filósofa, mas como uma influência pagã que impedia a reconciliação entre a Igreja e o Estado. Hipátia era uma figura anacrônica, uma sobrevivente de uma era de ouro em um tempo de ferro. Sua simples existência era um desafio. E em um mundo onde os desafios eram cada vez mais respondidos com violência, seu destino trágico estava, de certa forma, selado. A tensão política em Alexandria no ano de 415 havia chegado a um ponto de ruptura. A cidade estava dividida por uma guerra fria entre duas figuras poderosas. De um lado, Orestes, o prefeito imperial romano, que representava as autoridades seculares. Do outro, Cirilo, o patriarca da igreja, um homem de fé fervorosa e ambição política implacável, que comandava na lealdade de uma massa crescente de cristãos. No centro desse furacão estava Hipátia. Sua inteligência, seu prestígio e, principalmente, sua amizade e influência sobre o prefeito Orestes faziam dela uma peça-chave no tabuleiro político. Para os seguidores mais radicais de Cirilo, o motivo pelo qual Orestes se recusava a ceder ao poder da igreja era óbvio. A culpa era da filósofa pagã, da bruxa que o enfeitiçava com seus argumentos racionais. Um boato venenoso começou a se espalhar pelas ruas, pintando Hipátia como o grande obstáculo para a paz e a vitória da fé cristã. Foi em março, durante o período sagrado da Quaresma, que o boato se transformou em ação. Uma turba de monges e seguidores de Cirilo, movida por um fanatismo cego, esperou a passagem de Hipátia por uma das ruas da cidade. O que se seguiu foi um dos atos mais bárbaros da história da Antiguidade Tardia. Eles a arrancaram de sua carruagem e a arrastaram até uma igreja que havia sido recentemente consagrada. Lá dentro, no espaço que deveria ser sagrado, a multidão cometeu um ato de violência inimaginável. Eles despiram a filósofa e, segundo os relatos da época, usando cacos de cerâmica ou conchas afiadas, brutalmente tiraram sua vida. Para apagar qualquer vestígio de sua existência, seu corpo foi desmembrado e seus restos foram levados para fora da cidade e queimados. O assassinato de Hipátia ecoou como uma onda de choque, mas seu objetivo político foi alcançado. Orestes, derrotado e horrorizado, abandonou a luta e deixou Alexandria. Cirilo consolidou seu poder absoluto sobre a cidade. A comunidade intelectual, aterrorizada, se calou ou fugiu. Foi uma mensagem clara e aterrorizante. Não havia mais espaço em Alexandria para a filosofia, para a razão, para o questionamento. A morte de Hipátia é, por isso, muito mais do que um crime brutal. É o ponto final simbólico na longa história do pensamento livre em Alexandria.
O farol de saber, que já vinha se apagando há séculos, foi definitivamente extinto. Não foram as chamas que destruíram a última luz de Alexandria, mas as mãos de homens que decidiram que a certeza era mais importante do que a pergunta. A imagem de uma grande e única fogueira consumindo todo o saber do mundo é poderosa, dramática e, por isso mesmo, muito sedutora. É a história que mais gostamos de contar sobre a Biblioteca de Alexandria. Mas a verdade histórica é menos um evento e mais um processo. A biblioteca não foi assassinada com um único golpe. Ela morreu lentamente, de uma morte por 1000 cortes, ao longo de séculos. O primeiro corte, e talvez o mais famoso, foi o incêndio acidental durante a Guerra de Júlio César, em 48 a.C. Foi um golpe sério, uma perda trágica de dezenas de milhares de rolos que estavam em armazéns no porto. Mas não foi fatal. A instituição principal, o Museion, sobreviveu. Este evento, no entanto, deu início à lenda da destruição, criando a imagem de uma catástrofe que ofuscaria tudo o que viria depois. O segundo corte foi mais profundo e silencioso. A perda de propósito com a chegada de Roma. A biblioteca foi criada para ser o centro do mundo helenístico, uma ferramenta de prestígio para a dinastia ptolemaica. Sob o domínio romano, ela se tornou uma instituição secundária em um império que tinha seu centro em outro lugar. O financiamento secou, o prestígio diminuiu e a era de ouro da inovação acabou. Foi o corte que tirou a alma da biblioteca. O terceiro corte foi a violência da Guerra Civil Romana. No século III, os combates na cidade destruíram o bairro dos Palácios, onde o Mausoleum ficava. Este foi, muito provavelmente, o verdadeiro fim físico da grande biblioteca original. Não foi um ataque direcionado ao saber, mas ela foi uma vítima colateral da instabilidade política crônica que marcou o final do Império. O quarto corte foi ideológico. A destruição do Serapeu em 381 foi um ato deliberado de uma nova fé que via o conhecimento antigo como uma ameaça. A multidão liderada pelo bispo Teófilo não estava apenas destruindo um templo, estava apagando o símbolo mais poderoso do mundo pagão. A Biblioteca Filha, o último refúgio do saber clássico, foi silenciada por um ato de intolerância. E o corte final, o mais simbólico, foi o assassinato brutal de Hipátia, em 415. A morte da última grande filósofa de Alexandria foi a prova final de que a cidade já não era um lugar seguro para essa razão e o pensamento livre. Foi a morte da ideia que um dia construiu a biblioteca. O mito de um único incêndio é mais simples, mas a verdade é uma lição mais poderosa. A verdadeira tragédia de Alexandria não é a história de um único ato de destruição, mas um lembrete de que o conhecimento é um ecossistema frágil. Ele precisa de investimento, de estabilidade, de um propósito e, acima de tudo, de uma cultura de tolerância para sobreviver. Apontar um único culpado pela morte da Biblioteca de Alexandria é tentador. Um vilão claro, um único ato de maldade. Mas a verdade é que não existe um único assassino. A biblioteca foi vítima de uma conspiração de forças, e os verdadeiros culpados são muito mais comuns, e por isso mais assustadores: a negligência, a violência e a censura. O primeiro culpado, e talvez o mais silencioso, foi a indiferença. A biblioteca nasceu como um projeto de prestígio da dinastia ptolemaica. Era um símbolo de poder. Quando Roma tomou o controle do Egito, esse propósito se perdeu. Para os imperadores romanos, Alexandria era o celeiro do império, não seu cérebro. O financiamento generoso foi cortado, os melhores estudiosos pararam de ser atraídos e a instituição, sem o cuidado e o investimento de seus patronos, começou a definhar. Foi uma morte lenta, causada pela negligência de quem já não via valor estratégico no saber. Depois veio a violência. O segundo culpado foi a instabilidade política crônica. Alexandria, por séculos, foi palco de guerras civis, revoltas e conflitos sangrentos. A biblioteca não era imune a isso. Ela foi ferida acidentalmente no incêndio de César. E muito provavelmente destruída de forma definitiva durante os combates que arrasaram o bairro dos Palácios no século III. Ela não foi necessariamente o alvo, mas estava no caminho da destruição. Foi uma vítima colateral da incapacidade dos homens de resolverem seus conflitos sem recorrer à força bruta. E, finalmente, o golpe mais deliberado foi dado pelo fanatismo. O terceiro culpado foi a censura nascida da certeza absoluta. Com a ascensão do cristianismo como religião de Estado, a antiga sabedoria pagã passou a ser vista como uma ameaça. A destruição do Serapeu e o assassinato de Hipátia não foram atos de simples vandalismo. Foram atos de purificação ideológica, a eliminação física de uma visão de mundo considerada perigosa. Foi a censura que não debate, mas destrói. Então, quem matou a Biblioteca de Alexandria? Não foi uma única pessoa ou um único evento. Foram a negligência que deixa a cultura morrer por falta de cuidado, a violência que não se importa com o que destrói em seu caminho, e a censura que tem tanto medo de uma pergunta que prefere queimar o livro a ter que respondê-la. Os verdadeiros culpados não são monstros da história.
São tendências humanas que, até hoje, representam a maior ameaça a qualquer biblioteca, a qualquer centro de saber, em qualquer lugar do mundo. O mundo havia mudado mais uma vez. Estamos no ano de 642 d.C. O Império Romano do Oriente, que conhecemos como Império Bizantino, estava enfraquecido. E das areias da Península Arábica, uma nova e vibrante força havia surgido, unida por uma nova fé, o Islã. Em uma expansão militar impressionante, os exércitos árabes conquistaram vastos territórios e agora estavam às portas de Alexandria. Após um longo cerco, o general árabe Amr ibn al-As tomou a cidade. Alexandria, que por séculos fora o centro do saber grego e depois um bastião do cristianismo, agora estava sob o domínio de um novo poder. E é aqui que surge uma das lendas mais famosas, dramáticas e controversas sobre o fim da biblioteca. Uma história que, por mais de 1000 anos, foi contada como o capítulo final desta longa saga. Segundo a tradição, o general Amr, ao explorar a cidade, teria ficado impressionado com a quantidade de livros e o conhecimento que ainda existia ali, provavelmente espalhados em diversas coleções e bibliotecas menores. Sem saber o que fazer com aquele tesouro de uma cultura estrangeira, ele teria escrito para seu líder, o califa Omar, que governava de Medina. Um califa, naquela época, era o sucessor do profeta Maomé, o líder político e espiritual da comunidade islâmica. A resposta de Omar, segundo a lenda, foi de uma lógica fria e implacável. Ele teria dito que, se o que estivesse escrito naqueles livros estivesse de acordo com o Alcorão, o livro sagrado do Islã, eles seriam desnecessários, pois a verdade já estava no Alcorão. Se, por outro lado, eles contradissessem o Alcorão, eles seriam heréticos e perigosos. Em ambos os casos, a ordem era uma só: destruam-nos. A lenda então se torna ainda mais vívida e trágica. A ordem teria sido cumprida de uma forma terrivelmente prática. Os rolos de papiro e os códices de pergaminho não foram queimados em uma única fogueira. Eles teriam sido distribuídos entre os 4.000 banhos públicos de Alexandria para serem usados como combustível para aquecer a água. O número de livros era tão imenso, continua a história, que foram necessários 6 meses para queimar todo o acervo. Esta história se tornou, para o mundo ocidental, o símbolo definitivo da destruição do saber pela intolerância religiosa. É a imagem perfeita de um exército que, em nome de uma única verdade, apaga todo o conhecimento que veio antes. Um ato de barbárie que teria mergulhado o mundo em trevas. Mas, como muitas histórias perfeitas, é preciso perguntar: isso realmente aconteceu? A história é, sem dúvida, poderosa. A imagem de séculos de conhecimento sendo usados para aquecer banhos públicos é dramática, inesquecível e profundamente trágica, mas a imensa maioria dos historiadores hoje concorda. Essa história, muito provavelmente, é um mito poderoso, mas ainda assim um mito. O primeiro grande problema é o silêncio. Nenhum escritor da época, nem cristão nem muçulmano, que testemunhou a conquista árabe do Egito, menciona essa destruição em massa. O primeiro relato dessa história só aparece mais de 500 anos depois, nos escritos de um autor cristão do século XIII. É um tempo muito longo para que um evento tão espetacular não tenha sido registrado por ninguém que viveu na época. Além disso, a história foi usada como uma forma de propaganda. Em um período de conflitos entre o mundo cristão e o islâmico, como as cruzadas, essa lenda servia como uma arma narrativa perfeita para pintar os muçulmanos como bárbaros que desprezavam o conhecimento. Era uma forma de dizer: vejam o que eles fizeram com a maior biblioteca do mundo. Mas vamos à lógica prática. A essa altura, em 642, o que exatamente sobraria para queimar? Como vimos, a biblioteca principal já havia sido destruída ou abandonada séculos antes, e o Serapeu, o último grande reduto, foi arrasado no final do século IV. É claro que ainda existiam coleções de livros em Alexandria, mas a ideia de um acervo monumental e centralizado, como o da lenda, já não corresponde à realidade daquele período. E a parte mais pitoresca da história, a de aquecer os banhos por 6 meses, também não se sustenta. Papiro e pergaminho são péssimos combustíveis, queimam rápido e produzem muita fumaça, mas pouco calor. O maior argumento contra a lenda, no entanto, é a própria história do início do mundo islâmico. Longe de serem destruidores de livros, os primeiros califas e estudiosos árabes foram os grandes protetores e tradutores do conhecimento grego. Foi em centros como Bagdá, na famosa Casa da Sabedoria, que as obras de Aristóteles, Euclides e Ptolomeu foram traduzidas para o árabe, preservadas e estudadas. Sem esse esforço de tradução, grande parte da ciência e filosofia grega teria se perdido para sempre para o Ocidente. Então, por que essa lenda é tão duradoura? Porque ela oferece uma resposta simples e um culpado claro para uma pergunta complexa.
É mais fácil culpar um único ato de intolerância do que aceitar um longo e doloroso processo de declínio por negligência, guerras e conflitos internos. É um lembrete de como, às vezes, preferimos um mito dramático a uma verdade complicada. Falar sobre o fim da Biblioteca de Alexandria é falar sobre a maior catástrofe intelectual da história. Não se trata apenas da perda de um prédio ou de uma coleção de livros. Trata-se da perda de universos inteiros de conhecimento, de vozes que foram silenciadas para sempre. Tentar medir o que foi perdido é um exercício de imaginação e de lamento. Vamos começar pela literatura. Estima-se que 90% de toda a literatura da Grécia Antiga se perdeu. Das cerca de 120 peças escritas pelo grande dramaturgo Sófocles, hoje temos apenas 7 completas. De Eurípides, que escreveu quase 100, nos restam 18. É como tentar entender a música do século XX conhecendo apenas uma banda, e só metade de seus álbuns. Perdemos incontáveis poemas, comédias e tragédias que formavam o coração cultural do mundo antigo. E a história? Perdemos bibliotecas inteiras de relatos sobre o passado. Perossos, um sacerdote babilônico, escreveu em grego uma história completa de seu povo, desde a criação até seus dias. Hoje, só temos fragmentos citados por outros autores. Maneton, um sacerdote egípcio, fez o mesmo pela história dos faraós. Sua obra original, que organizou as dinastias como as conhecemos, também desapareceu. Nossa visão do mundo antigo é cheia de buracos, como se olhássemos através de uma cortina rasgada. Talvez a perda mais dolorosa seja a da ciência. Aristarco de Samos, um astrônomo que trabalhou em Alexandria, propôs um modelo heliocêntrico do sistema solar, com a Terra girando em torno do Sol, quase 2000 anos antes de Copérnico. Seu tratado completo se perdeu. O que teria acontecido se essa ideia não tivesse sido esquecida por tanto tempo? E o que dizer das invenções de Herão de Alexandria, que criou protótipos de máquinas a vapor e portas automáticas? Conhecemos algumas de suas obras, mas quantas outras invenções e manuais técnicos viraram fumaça? Havia tratados sobre botânica com descrições de plantas medicinais que hoje são desconhecidas, mapas de terras que hoje vemos de forma diferente. Teorias filosóficas inteiras, das quais só sobraram os títulos, listados nos Pinaques de Calímaco. A perda da biblioteca não foi apenas um passo para trás. Foi o apagamento de inúmeros caminhos que a humanidade poderia ter seguido. Não é só uma questão de nostalgia por livros velhos. É a consciência de que boa parte do nosso conhecimento moderno talvez seja, na verdade, uma redescoberta. Quantas perguntas foram respondidas naquelas prateleiras e que tivemos que fazer de novo, séculos depois? O verdadeiro custo do fim da biblioteca não é o barulho das chamas, mas o silêncio ensurdecedor de tudo o que nunca chegamos a saber. Apesar da imensa e trágica perda, nem todo o conhecimento de Alexandria se transformou em cinzas ou silêncio. A influência da biblioteca foi tão vasta que muitas de suas ideias conseguiram escapar, como sementes levadas pelo vento, prontas para florescer em outros lugares e em outros tempos. O conhecimento que sobreviveu, mesmo que em fragmentos, foi o suficiente para moldar o futuro do mundo. Uma parte crucial sobreviveu através da tradução. Os estudiosos árabes da Casa da Sabedoria em Bagdá, durante a Idade de Ouro Islâmica, foram os herdeiros diretos da ciência alexandrina. Eles traduziram massivamente as obras de Euclides, Ptolomeu, Galeno e Aristóteles para o árabe. Eles não apenas preservaram esses textos, mas também os expandiram, criando a álgebra, avançando na medicina e na astronomia. Foi através dessas traduções árabes que grande parte do saber grego foi reintroduzido na Europa durante a Idade Média, ajudando a despertar o Renascimento. Outra parte sobreviveu em cópias espalhadas pelo mundo. A Biblioteca de Constantinopla, capital do Império Bizantino, tornou-se um grande repositório da literatura grega, preservando muitas das peças e poemas que conhecemos hoje. Mosteiros na Irlanda, isolados das convulsões do continente, também se tornaram centros de cópia e preservação de textos clássicos e cristãos. Cada cópia feita por um monge era um ato de resistência contra o esquecimento. E, claro, algumas das obras mais importantes sobreviveram por conta própria, por sua pura utilidade e genialidade. Os elementos de Euclides era tão fundamental para a matemática que continuou a ser copiado e estudado incessantemente. A obra de Ptolomeu sobre a astronomia, o Almagesto, dominou o pensamento ocidental por 1400 anos. Obras médicas de Galeno, que estudou em Alexandria, formaram a base da medicina europeia até o século XVII. Esses fragmentos que sobreviveram são a prova do poder das ideias. Eles mostram que o conhecimento, uma vez libertado, é incrivelmente resiliente. A estrutura física da biblioteca pode ser destruída, os originais podem ser queimados, mas as ideias que ela continha eram fortes demais para desaparecerem por completo. A história da sobrevivência desse conhecimento é tão importante quanto a história de sua perda.
Ela nos ensina que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre haverá pessoas dedicadas a proteger e a passar adiante a chama do saber. O legado de Alexandria não está apenas no que perdemos, mas também no que foi salvo, e em como esses pequenos fragmentos de luz foram suficientes para iluminar o caminho da humanidade nos séculos seguintes. Enquanto a Europa mergulhava no que muitos chamam de Idade das Trevas, uma nova e brilhante civilização florescia no Oriente. O Império Islâmico, que se estendia da Espanha à Índia, não apenas conquistou territórios, mas também abraçou o conhecimento com um fervor que lembrava a Alexandria de seus melhores dias. Foi nesse novo mundo que a chama do saber grego, quase extinta no Ocidente, encontrou o oxigênio para voltar a arder com força. O coração desse renascimento intelectual foi a cidade de Bagdá. No século IX, o califa Al-Mamun, um governante visionário, fundou ali a Bait al-Hikmah, ou a Casa da Sabedoria. Esta não era apenas uma biblioteca, mas um imenso centro de tradução e pesquisa, um herdeiro direto do espírito do Malcion de Alexandria. A missão era clara: encontrar, traduzir para o árabe e estudar todo o conhecimento científico e filosófico do mundo, especialmente o dos gregos. Agentes foram enviados a todos os cantos do império, principalmente a Bizâncio, em busca de manuscritos gregos. Obras de Aristóteles, Platão, Euclides, Ptolomeu, Galeno e Arquimedes foram compradas a peso de ouro. Uma equipe de tradutores geniais, composta por muçulmanos, cristãos e judeus, trabalhou incansavelmente para verter esse saber para o árabe, a nova língua universal da ciência. Mas eles não foram apenas meros copistas. Os estudiosos da Casa da Sabedoria usaram o conhecimento grego como um ponto de partida. O matemático Al-Khwarizmi, por exemplo, combinou a matemática grega com o sistema numérico indiano para criar algo novo, a álgebra. Na verdade, a própria palavra álgebra vem do título de seu livro. Na medicina, médicos como Avicena pegaram os trabalhos de Galeno e os expandiram, criando enciclopédias médicas que seriam usadas como livros didáticos na Europa por 600 anos. De Bagdá, essa chama se espalhou para outros centros, como Córdoba, na Espanha Islâmica, que se tornou a cidade mais culta e iluminada da Europa. Enquanto a maior parte do continente vivia em um mundo feudal e fragmentado, em Córdoba havia bibliotecas, iluminação pública e um ambiente de tolerância intelectual onde as ideias eram debatidas livremente. É uma das ironias mais belas da história. O conhecimento que nasceu na Alexandria grega e foi negligenciado pela Roma cristã foi salvo e aprimorado pelo mundo islâmico. Foi essa ponte cultural, construída pelos tradutores de Bagdá, que permitiu que o saber antigo atravessasse os séculos e, eventualmente, voltasse para a Europa, ajudando a acender as luzes do Renascimento. Durante séculos, a Europa ocidental viveu de costas para o seu próprio passado clássico. O conhecimento de Aristóteles, Ptolomeu e Galeno era conhecido apenas em fragmentos, muitas vezes em traduções de segunda ou terceira mão. Mas a partir do século XII, uma mudança crucial começou a acontecer. Estudiosos europeus começaram a olhar para o sul, para a Espanha Islâmica, e perceberam que ali existia um tesouro intelectual que eles haviam perdido. Cidades como Toledo, que foi reconquistada pelos cristãos em 1085, se tornaram as novas Alexandrias. Eram pontos de encontro, fronteiras culturais, onde estudiosos cristãos, judeus e muçulmanos podiam colaborar. A Europa, faminta por conhecimento, iniciou um grande movimento de tradução, desta vez do árabe para o latim, a língua culta da Europa medieval. A Escola de Tradutores de Toledo se tornou o canal pelo qual a ciência e a filosofia gregas, enriquecidas pelos comentários árabes, começaram a fluir de volta para o coração do continente. De repente, as universidades europeias, que estavam nascendo naquela época, tiveram acesso a um universo de ideias novas e revolucionárias, a lógica de Aristóteles, a medicina de Avicena, que se baseava em Galeno, a matemática de Al-Khwarizmi, que se baseava em Euclides. Foi um choque intelectual profundo. Esse influxo de conhecimento desafiou o pensamento medieval, estimulou o debate e lançou as bases para uma nova forma de ver o mundo, mais baseada na razão e na observação. Esse foi o estopim da Renascença. Quando pensamos nos grandes artistas e cientistas do Renascimento como Leonardo da Vinci ou Copérnico, eles estavam em grande parte respondendo e construindo sobre esse legado redescoberto. A confiança no potencial humano, a valorização do mundo natural, a busca pela perspectiva na arte e pela prova na ciência, tudo isso foi alimentado pela redescoberta do saber clássico que havia sido preservado e expandido pelo mundo islâmico. O caminho foi longo e tortuoso. O conhecimento que nasceu na Alexandria grega viajou para Bagdá, onde foi traduzido para o árabe. De lá, foi para Córdoba e Toledo, onde foi traduzido para o latim. E de Toledo, espalhou-se pelas universidades da Itália, França e Inglaterra, ajudando a tirar a Europa da Idade Média. É uma jornada que nos mostra que o conhecimento não tem pátria, religião ou etnia. Ele pertence a quem o valoriza,
a quem o preserva e a quem o compartilha. A chama acesa por Alexandre e Ptolomeu nunca se apagou de verdade. Ela apenas viajou, mudando de mãos, esperando o momento certo para voltar a iluminar o mundo. Por séculos, o nome Biblioteca de Alexandria foi mais um lamento do que um lugar. Era um símbolo poderoso de todo um conhecimento que perdemos, a memória de um paraíso intelectual que se transformou em cinzas e silêncio. A ideia de reconstruí-la parecia um sonho impossível, uma fantasia, mas no final do século XX, esse sonho começou a tomar forma. A ideia nasceu nos anos 70, dentro da Universidade de Alexandria. A proposta era audaciosa. Por que não tentar recriar, na mesma cidade, um novo farol de saber para o mundo? O projeto ganhou força, atraindo o apoio do governo egípcio e, de forma crucial, da Unesco, o braço cultural das Nações Unidas. A missão não era simplesmente construir um prédio e enchê-lo de livros, mas reviver o espírito universalista da antiga biblioteca. Após anos de planejamento e um concurso internacional de arquitetura, a construção começou. E o que surgiu às margens do Mediterrâneo, quase no mesmo local da antiga, é uma das obras de arquitetura mais espetaculares do nosso tempo. O edifício principal é um gigantesco disco de granito inclinado, como se fosse um sol nascendo do mar, um símbolo de um novo amanhecer para o conhecimento. Sua parede externa, um imenso semicírculo de granito, é esculpida com caracteres de 120 escritas diferentes de todo o mundo, um testamento visual à sua missão de ser um ponto de encontro para todas as culturas. Por dentro, um salão de leitura colossal, com capacidade para 8 milhões de livros, desce em terraços, banhado por uma luz natural que entra pelo teto inclinado. É um espaço que inspira reverência. Inaugurada em 2002, a Biblioteca Alexandrina é muito mais do que um lugar para ler. Assim como o antigo Malseion, ela é um vasto complexo cultural. Abriga museus, um planetário, galerias de arte, laboratórios de restauração de manuscritos e centros de pesquisa. Seu objetivo é ser uma janela do Egito para o mundo e uma janela do mundo para o Egito, promovendo o diálogo, a tolerância e o pensamento crítico. É claro que, na era da internet, o papel de uma grande biblioteca física mudou. Não se trata mais de tentar conter todo o saber do mundo em um único prédio. A nova biblioteca é um ato de teimosia e de esperança. É a afirmação de que o conhecimento precisa de um lar, de um espaço físico onde as pessoas possam se encontrar, debater e criar. É a prova de que, mesmo depois de milênios, a ideia nascida de um sonho de Alexandre ainda tem o poder de nos inspirar. A inauguração da Biblioteca Alexandrina em 2002 foi um momento de imenso otimismo. Parecia que a humanidade, finalmente, estava tentando corrigir um erro histórico, reacendendo um farol que se apagara há séculos. Mas a história tem uma maneira teimosa de se repetir, e os mesmos perigos que derrubaram a antiga biblioteca ainda rondam a nova, em um mundo que, em muitos aspectos, não mudou tanto assim. O primeiro grande teste veio menos de uma década depois, durante a Revolução Egípcia de 2011. Em meio ao caos e à instabilidade que tomaram as ruas, a nova biblioteca, um símbolo do Estado, tornou-se um alvo em potencial para saqueadores. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma imagem que rodou o mundo e deu um novo significado à instituição. Centenas de jovens egípcios, manifestantes, estudantes e moradores locais espontaneamente deram as mãos e formaram uma corrente humana ao redor do prédio para protegê-lo. Naquele momento, eles não estavam defendendo apenas um edifício. Estavam defendendo a ideia que ele representava. Foi a prova de que a biblioteca já não era apenas um projeto do governo, mas algo que pertencia ao povo, um tesouro que valia a pena proteger com os próprios corpos. Mas a violência física não é o único perigo. Assim como sua antecessora, a nova biblioteca enfrenta os desafios sutis da instabilidade política e das pressões ideológicas. Em uma região marcada por tensões e polarização, manter um espaço verdadeiramente aberto ao debate, que acolha todas as vozes e promova o pensamento crítico, é uma batalha diária. A ameaça da censura e da intolerância, as mesmas forças que levaram à destruição do Serapeu e à morte de Hipátia, ainda ecoam no mundo moderno. E há também o perigo mais silencioso de todos, a indiferença. Um projeto tão grandioso precisa de investimento contínuo, de apoio político e de relevância cultural, para não se tornar apenas um belo e vazio memorial. A luta por recursos, por manter-se no centro do debate intelectual e por atrair novas gerações é constante, um eco da lenta decadência que a antiga biblioteca sofreu sob o domínio romano. A história da nova biblioteca de Alexandria nos mostra que a batalha pelo conhecimento nunca é vencida de uma vez por todas. Construir a biblioteca foi o passo fácil. O verdadeiro desafio, agora, é mantê-la viva. Ela é um lembrete diário de que a tolerância, a curiosidade e o investimento na cultura não são luxos, mas as fundações essenciais para que qualquer farol de saber possa continuar a brilhar.